Deus te convida a dar aquele passo que você precisa dar. Aquele passo de coragem, aquele momento em que você precisa sair de onde você está, mesmo que você não saiba exatamente para onde ir. Ele fez esse pedido para Abraão, que depois foi chamado de pai da fé. O pai da fé foi convidado por Deus a sair da terra dele, do meio dos parentes dele, do conforto onde ele estava, para ir para uma terra desconhecida. Ele não sabia nem para onde ele tinha que ir. Mas ele confiou tanto em Deus, ele sabia tanto que ele deveria sair dali, aquela convicção era tão forte dentro dele, que ele foi, mesmo sem saber para onde ir, porque ele sabia que Deus iria guiá-lo. E hoje esse convite é para você. Você que precisa abandonar algo que está pesando a sua vida. Abandonar o conhecido, aquela situação que você está acostumado. As pessoas costumam chamá-la de zona de conforto. Mas na verdade, de confortável ela não tem nada. Na verdade, ela só é uma zona conhecida. Você já sabe o que esperar dali. Você já sabe todos os desafios que te esperam ali, todos os sofrimentos e também todos os benefícios. Porque toda zona de conforto te traz algum benefício, ainda que seja pequeno. Pode ser que você esteja vivendo um trabalho que você não é valorizado, mas você já conhece, já tem a garantia do salário, já tem a garantia de o que você tem que fazer, o que você tem que entregar, como as pessoas te tratam, os desrespeitos que você já espera passar. Talvez você esteja em um relacionamento que você já conhece a pessoa, já sabe como tem que lidar com ela, já sabe às vezes que ela vai te maltratar, já sabe o que esperar dela e o que não esperar. Mas você está sendo ferido nesse relacionamento, naquele trabalho, naquela situação, talvez de estar entregue a bebidas, entregue a algum vício, entregue ao fato de não se cuidar, de não se amar. E Deus te convida para avançar, para sair de onde você está e ir. Mas ir para onde? Pois é, se você tivesse certeza de tudo que você tem que fazer, você não precisaria ter fé. A fé exatamente é a certeza daquilo que não se vê. Mas é a certeza da vitória, é a certeza de que para onde você for, Deus vai com você. Uma vez eu vivi uma situação muito difícil na minha vida, em que eu estava prestes a perder algo muito importante para mim. E eu me agarrei a todas as formas de resolver, estudei e pensei de diversas maneiras como eu poderia fazer para segurar aquilo que eu queria segurar. E um dia, em oração, pedindo muito a Deus que mantivesse aquela situação na minha vida, mantivesse aquele benefício que eu estava prestes a perder, Deus me disse que eu poderia perder qualquer coisa nessa vida, mas que eu jamais perderia o amor dele. E que por causa disso eu estaria segura, independente do que acontecesse comigo, eu viveria muito bem. As coisas dariam certo para mim. Ainda que eu enfrentasse desafios, eu estaria com ele. E essa fala de Deus no meu coração me tocou muito profundamente. E isso fez com que eu relaxasse. Eu fiz o que estava ao meu alcance, mas eu relaxei, confiei, entreguei para Deus e falei, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora que seja feita a sua vontade. E eu entreguei o meu coração. Eu falei que seja feita a sua vontade de coração. E Deus me abençoou. E o benefício que eu estava prestes a perder, eu não perdi. Então, essa lição, esse momento na minha vida foi uma grande lição, sim, porque foi como Abraão. Abraão não sabia para onde ir, mas ele tinha certeza de que Deus estaria com ele. Então ele foi. Ele saiu do meio da zona de conforto dele, do meio dos parentes dele, do meio daquilo que ele já estava acostumado a viver. E talvez hoje o convite que Deus te faça é justamente esse. Você precisa abandonar uma situação conhecida para você, mas que tem te prendido, que tem te impedido de avançar na vida, que tem te impedido de evoluir em algum campo da sua vida, seja no cuidado da sua saúde, seja na sua saúde mental, seja nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Algum campo na sua vida está completamente travado e você precisa de coragem para avançar. A coragem é o exercício da fé.
Porque você sair dessa situação, mesmo sem entender direito para onde você vai ou o que você tem que fazer, é um ato de fé. Se você soubesse exatamente o que vai acontecer lá na frente, você não precisaria de fé. Você não estaria provando para Deus o quanto você é capaz de avançar confiando nele. Então hoje o convite é esse. E saiba que ao tomar essa decisão de ir, e eu não sei o que você está vivendo hoje, mas que você precisa abandonar, o que você precisa seguir, eu não sei o que é, mas algo você precisa deixar no passado. E quando você decidir tomar a decisão e ir, dar as mãos para Deus e ir, saiba que você vai enfrentar incompreensões, críticas, pessoas que vão te dizer para esperar só mais um pouquinho, pessoas que vão te dizer para tolerar mais um pouquinho, pessoas que vão te dizer que é loucura, que você não precisa passar por isso, que você não precisa desse ato, que você está muito bem onde está. Mas o seu coração já te disse que você não está bem aí, que você precisa avançar. Algo grita dentro do seu coração. Quando Deus fala conosco, geralmente ele é muito suave, muito sutil, muito doce. E ele nos fala para irmos para um determinado lugar ou para ficarmos. A gente sente no nosso coração. A gente não sabe de onde vem, às vezes não consegue explicar, mas a gente sente aquele impulso de Deus nos mandando avançar pela vida. E muitas vezes a gente não dá ouvidos, a gente ignora, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, e por causa disso a gente vai ficando estagnado na vida. Mas Deus, com o tempo, começa a enviar mais sinais, e aí ele viu que você não deu ouvidos à palavra dele no seu coração, quando ele falou bem de mansinho, e ele te manda pessoas, vídeos como esse, livros, situações que te colocam em uma dor, em um sofrimento extremo, e aí você começa a acordar e sentir que sim, é hora de você ir. É hora de você avançar. É a vida te empurrando para frente. E sabe o que acontece quando a vida nos empurra para frente? Resistência. Como eu disse, resistência de outras pessoas que vão tentar te puxar para trás. Não sei se você já ouviu falar do balde de caranguejo. Quando alguns caranguejos são colocados dentro do balde e um tenta escapar, é praticamente impossível que esse caranguejo escape, porque os outros o puxam para baixo. E é isso que acontece com você quando você tenta sair ali do meio de onde você está, daquela vida que você está. Os outros automaticamente começam a te puxar para baixo, começam a te puxar para trás, porque as pessoas estão acostumadas a terem uma vida muito igual e não terem coragem de avançar, de fazer diferente, de seguir adiante. Seguir adiante, fazer diferente significa contrariar. E sim, você vai encontrar esse tipo de resistência no caminho. Você vai encontrar pessoas, como eu disse, que vão te dizer que você é doido, que você é louca, que por que você está fazendo isso com a sua vida, sendo que você está apenas seguindo o que está no seu coração. E, só um parênteses, muito cuidado com o que está no seu coração. Sempre peça a confirmação de Deus, se isso está no seu coração. Um bom caminho para você saber se é bom ou não você ir é pergunte-se se isso vai prejudicar alguém. Se esse tipo de atitude sua é antiética, é ilegal, é errada, vai causar sofrimento em alguém. Mas aí, cuidado, porque ela pode causar sofrimento em alguém, por exemplo, você vai pedir demissão e o seu chefe pode ficar irritado com você. Ou você vai se separar da sua esposa ou do seu marido, do seu companheiro, e essa pessoa também pode ficar irritada com você. Não é esse tipo de sofrimento que eu estou dizendo, porque é claro que algum tipo de sofrimento, infelizmente, pode acontecer. Eu estou te dizendo que essa atitude que você faz é para prejudicar, esse sonho que você persegue tem a finalidade de prejudicar alguém? Qual é a finalidade desse seu sonho, desse objetivo que está no seu coração? Se ela for para o seu bem, para o bem do mundo, para o bem das pessoas, no fim das contas, se ela for te salvar de um relacionamento que está acabando com você, ou de um trabalho que está acabando com você, tudo bem. Então, não persiga algo que vai prejudicar alguém. Por exemplo, você sonha em se envolver com uma pessoa comprometida. Você, com certeza, está procurando um mau caminho. Você vai acabar atrapalhando uma família, causando sofrimento em pessoas.
Não faça isso, inclusive atraindo muitos problemas para a sua própria vida. Mas se o seu sonho é se libertar de algo que vem te aprisionando, tenha coragem, tenha fé, tenha um ato de fé. E como eu disse, você vai encontrar vários tipos de resistências externas, como eu falei, pessoas tentando te puxar para trás, situações, às vezes um pensamento que virá e diz: nossa, mas aqui você tem garantia de um salário, ai, esse seu companheiro, essa sua companheira te dá segurança no lar, te dá algum tipo de benefício. Sim, mas também as resistências internas. Quando a gente decide tomar uma decisão, e já conversei com uma psicóloga sobre isso, nós temos a tendência de buscarmos ficar naquela posição, mesmo que desconfortável, mas conhecida, naquela zona de conforto. E para ficarmos lá, o nosso cérebro nos sabota muitas vezes. Muitas vezes pensamentos de passar o pano para aquela situação ruim acontecem. Por exemplo, você quer sair de um trabalho, você já tomou a decisão, e quando você está prestes a comunicar isso, você começa a ter pensamentos do tipo: ah, mas eu tenho tal benefício, ah, mas o meu chefe é legal comigo, ah, mas eu aprendo tal coisa aqui. Então são pensamentos que tentam te sabotar. Da mesma forma, quando você precisa terminar um relacionamento, você começa a esquecer tudo de ruim que você já viveu ao lado daquela pessoa e começa a ressaltar na sua cabeça somente as coisas boas. E com isso você acaba postergando aquela decisão. É muito comum, pode reparar na sua vida se você já não fez isso. Com certeza já fiz. Precisava terminar um namorinho ali na adolescência, e aí sabia que tinha que terminar, mas quando foi tomar a decisão, começou a pensar nos benefícios que aquele relacionamento te trazia. É interessante, importante que a gente faça ponderação. E quais são os benefícios e os malefícios de permanecer aqui? Isso sim, quando a gente está em um momento de tomar a decisão. E nesse momento a gente precisa orar, pedir a Deus sabedoria para a gente tomar a melhor decisão. Mas uma vez que você tomou a decisão, é preciso que você seja firme e que você não se deixe levar pelos enganos que o nosso cérebro coloca na nossa mente, de nos sabotar, de nos impedir de avançar. Você precisa tomar a decisão e precisa ir, como Abraão foi. Abraão foi sem saber para onde tinha que ir. Parece uma atitude tão completamente imprudente, mas Deus não usa Abraão como exemplo para nós em vão. Abraão foi convidado a sair do meio da casa dele, do conforto da casa dele, de tudo que ele tinha ali, as pessoas que o serviam, as pessoas que cozinhavam com ele, que ajudavam a trazer o alimento para dentro de casa. Também foi convidado a sair do meio dos parentes dele. E isso nos mostra muito sobre o nosso apego. É simbólica essa colocação em relação à vida de Abraão, porque a gente tem vários apegos. Apegos físicos, por exemplo, sair da nossa casa, e apegos emocionais, sair do meio dos parentes. Então, quando está escrito saia da sua casa e do meio dos seus parentes, existe aqui um apelo para que você saia não só do seu conforto físico, mas também do seu conforto emocional. Os parentes, muitas vezes, significam para nós um apoio emocional. E não seja literal aqui, eu não estou dizendo que você deve abandonar a sua família. O que eu estou te dizendo é que a fala em relação a Abraão diz que para a gente tomar decisões importantes para a nossa vida, às vezes a gente precisa sair de várias zonas de conforto. Conforto físico que a gente tem e um conforto emocional também que aquela situação nos proporciona. Mas todo aquele conforto está te impedindo de avançar na vida. Adultos não crescem no meio do conforto. Adultos crescem no meio do confronto. E confronto eu não quero dizer que você tem que brigar com as pessoas, que você tem que se colocar em situações difíceis de sofrimento, não. Mas em situações, às vezes, desconfortáveis. Por exemplo, quando você faz atividade física, não é tão confortável. Mas é interessante, é importante para a sua saúde física. Você precisa se colocar em uma situação de desconforto para ganhar a saúde física. Às vezes você abre mão de comer uma comida muito saborosa para comer algo saudável. E isso é um certo desconforto para o seu paladar, mas traz um benefício para o seu corpo.
E assim também qualquer outra atitude na vida. Às vezes a gente vai tomar decisões e isso gera um desconforto nas pessoas ao nosso redor e também dentro de nós. Então, é claro que nem toda decisão é sábia, nem toda saída é sábia. A gente precisa sim ter coragem de sair, mas antes de tomar a decisão, claro, entrar em oração profunda e pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus que mande sinais. Pedir a Deus que fale conosco, porque Ele fala. Ele não tem nenhum interesse em ficar fazendo joguinhos conosco para a gente decifrar. Deus não quer zombar da nossa cara. Ele quer nos ajudar para a gente avançar. Então sim, Ele manda pessoas para falar com você. Ele manda o principal GPS que você tem que seguir, que é o seu eu interior. Mas como nós não estamos acostumados a seguir o nosso eu interior, e Ele sabe muito bem disso, Ele também nos manda sinais externos, pessoas que nos falam, nos convidam a refletir, vídeos, livros, alguma coisa, alguma situação que chega e que você sente no seu coração, eu preciso ir, é hora de avançar. E sim, é hora de avançar. Tenha coragem, peça a Deus sabedoria para tomar a sua decisão, mas peça a Ele forças também. Porque, como eu disse, no balde de caranguejo, várias pessoas e várias situações vão tentar te puxar para trás. Nesse balde de caranguejo também estão seus próprios sentimentos te puxando para trás, tentando te impedir de avançar, colocando justificativas para você não dar o próximo passo. Mas saiba que a gente só evolui quando a gente dá o próximo passo. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu curtir, mande para uma pessoa que você sabe que vai se beneficiar dele, que vai ajudar essa pessoa, e deixe um comentário aqui sobre o que você pensa sobre isso.